Papos e boatos. Fala, cambada! Começando aqui, papos e boatos. E aí, mano, animado? Animado, né? Sempre animado. Que animação, hein? É, Nossa! Parece que eu Nossa, dou aqui que falando animado. É o nervosismo dos primeiros A programas. ansiedade. Hoje estamos aqui, tendo a honra de receber aqui o Taylor. E eu Taylor queria que você Duarte. se apresente pro público. Quem é o Taylor? Primeiramente, é uma honra estar aqui no podcast dos meus amigos aqui. A honra é nossa também, né? O empresário cabuloso. Empresário, que isso? É uma honra realmente estar aqui no Papos e Boatos. E Pedrinho, meu amigo. Então, tô fazendo aqui. Pedrinho já tem mais de 10 anos de amizade com ele. Então, é uma honra realmente estar aqui com vocês. Você sofre bastante tempo, mais tempo que eu. Sofro bastante tempo aí. Claro que não, é um prazer ter minha amizade. É que eles ficam meio acanhados de falar, né? Eu sou um amigo muito especial. Pedrinho realmente é uma pessoa sensacional e é uma honra realmente estar aqui com vocês, contando um pouco de causos, de experiências no ramo das vendas, no ramo do empreendedorismo, no ramo também do proletariado, do CLT. Eu já fiz parte de ambos, tanto do CLT quanto do empreendedorismo, e hoje fui convidado para vir trazer um pouco dessas experiências aqui para vocês. Essas várias experiências. Um pouco, né? Um pouco aqui. Tava até fazendo um bate-papo aqui antes de nós começarmos aqui. Nos bastidores aqui. Nos bastidores, exatamente. Experiências difíceis ou fáceis demais? Tudo é difícil, né? Eu falo que assim, você, para um CLT, você pegar, sei lá, 2 horas de ônibus por dia, ter que trabalhar pesado dentro de uma empresa diariamente, ser cobrado pelo chefe, é difícil, né? É difícil. Bem complicado. Bem complicado. Não é o sistema, né? É o sistema. Mas você também não ter seu salário fixo, você ter que matar o seu leão por dia, ter que suar ali para vender, para contratar vendedores, enfim, também é difícil. Então, eu costumo dizer que tudo é difícil. Esse bate-papo que nós estamos aqui entre CLT e entre empreendedorismo, que é o que eu gosto de tratar, que é o que eu gosto de falar, ambos são difíceis. O que nós temos que definir é a luta que nós vamos querer lutar. E o interessante aqui desse bate-papo hoje é que nós temos alguém, no caso você, que já esteve dos dois lados. Porque muitas vezes a gente tem uma questão que a gente vê muitas pessoas que não sabem o que é estar do outro lado, no caso do lado do empreendedor, e só desce além e fala que o patrão é isso e aquilo, mas não conhece também o que o cara passa no dia a dia para sustentar aquilo. Já vi muito. E essa pessoa acaba virando o patrão chato. Exatamente. Na verdade, acaba virando o chefe. É chefe, né? Não um líder. Mas o chefe, o chefe, o carrasco, aquele que ninguém gosta dentro da empresa. Então, eu já vivi realmente as duas experiências aí. Eu sei falar bem sobre o que é o ambiente de estar dentro de uma empresa, que é um ambiente... Claro, tem empresa... Eu conheço pessoas que são extremamente felizes dentro da empresa, mas, sinceramente, a maioria, 99% das pessoas que estão dentro de empresas são infelizes, estão ali... São revoltados, estão ali trabalhando de segunda a sexta-feira, doido para que chegue o sábado. Quando chega domingo, 6 horas da noite, a pessoa já tá revoltada que no outro dia vai ter que... Então, ou seja, 99% das pessoas que eu trabalhei durante 8 anos dentro de empresa, dos meus 15 até os meus 23 anos, eram esse público. Então Você era esse público. E eu era esse... Durante um período, na verdade, eu fui o público que o meu sonho... Tanto que eu sou engenheiro. Como formação, eu sou engenheiro de produção. Então, eu estudei para aquilo. O meu sonho era ser um diretor de empresa. O meu sonho era ser crescer realmente. Dentro do sistema. Crescer Mas o diretor de empresa, ele não tá dentro da CLT? Tá dentro do CLT. Mas exatamente. É o bate-bola. É um negócio estranho, né, cara? Porque você fala assim, não, eu vou estudar pra me crescer, pra me sair de dentro desse sistema. Mas eu vou continuar dentro. Mas, na verdade, você tá dentro do sistema. Mas, na verdade, a intenção é crescer de hierarquia dentro do sistema. Dentro do sistema. Exatamente. Assim, nós somos criados dentro de vários sistemas, né? Nós somos criados para quê? Tem sistemas políticos, sistemas farmacêuticos, sistema dentro do esporte, sistema religioso, sistema... O primeiro sistema que a gente conhece é a família. É a família. Boa. Exatamente. Boa. E assim, que eles querem nos transmitir a cultura que existe dentro daquele sistema. Então, por exemplo, o que é o sistema hoje que... O Brasil, nós moramos no Brasil, né, que os políticos, enfim, nos trazem um sistema educacional, que você tem que estudar durante 20, 25 anos da sua vida, arrumar um bom emprego, trabalhar durante lá 40, 45 anos, e depois morrer. Viver de INSS e morrer depois. Não, e assim, mas você morre antes. Às vezes você morre antes. Mas é uma
se a gente for olhar, é uma coisa boa, né? O conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Mas você pensar fora dessas regras já é um absurdo. Você falar Exatamente. assim, poxa, igual você, um engenheiro formado, e falar assim, poxa, hoje eu trabalho para mim. Isso não condiz com o sistema que a gente está falando aqui agora, que é o sistema, né? Capitalista, que ensina pra gente que a gente tem que crescer o nosso conhecimento, pra gente doar esse conhecimento, dar um valor para esse conhecimento, e às vezes o valor que você recebe não é aquilo que você merece. Por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Igual eu tive a oportunidade de um período estar ali estudando junto com você, inclusive era a mesma faculdade. Verdade. Só vai trabalhar amanhã. E que ele não vai vir hoje. Tá bom, filho. Nós estávamos no meio do podcast. Podcast, um bate-papo aqui. Isso aqui também não vai editar, porque nesse momento que a vai produção. aparecer... É o making off. Estagiário. Mais uma vez, lembrando em mais um episódio. Eu odeio adolescente. Fala isso não, O estagiário não recebe salário esse mês. Não recebe. Já não ia receber. E agora acabou o elogio também, que você ia ter elogio de salário esse mês. Então, voltando pro assunto, igual, vamos dar um exemplo aí da profissão dos professores, né, cara? Verdade. Que é uma profissão... É a mais injusta. Verdade. É a mais linda de todas. Mais linda, mas... É a que constrói uma sociedade, se a gente for olhar assim, os princípios da sociedade está na mão de um professor. Verdade. E é a profissão que a remuneração dela hoje no nosso país é totalmente horrível. ridícula, né? É algo que assim. inaceitável, né? É injusto, na verdade, né? Demais. Porque se tem o médico hoje que ele tá lá ganhando, sei lá, 20, 30, 40 mil, sei lá, um salário do médico renomado... Ele foi aluno do professor. Ele foi aluno do professor que às vezes está ganhando lá um salário mínimo. Então, graças àquele professor que está ali com um salário mínimo, aquele médico está lá, claro, não é desmerecendo o médico, não. Muito pelo contrário. Mas o médico... a gente está exaltando o trabalho do professor. Exaltando o trabalho do professor, exatamente. Que deveria, com certeza, ser muito mais reconhecido por esse sistema que nós estamos falando do que realmente é. Mas esse sistema, igual a gente está falando da CLT, né? Você acha que é um sistema errado? Você acha que a pessoa que segue esse sistema, ela está perdendo um tempo da sua vida, ela está indo para um caminho errado? Seja sincero, o que a gente... Assim, né? Vamos lá. Sinceridade, eu quero saber. Na verdade, o sistema, no mundo inteiro existem sistemas. Claro, tem os países mais desenvolvidos do mundo, como por exemplo a Suécia, que tem o seu sistema de educação totalmente diferente do Brasil, do sistema brasileiro. Então, ou seja, dentro do sistema do Brasil, é difícil eu falar que é errado, porque eu cresci dentro dele, mas eu acho que sim, dentro dele, eu acho que duas coisas deveriam de ter dentro do sistema educacional desde o começo, que eu acho que é para melhorar. Não é falando que está 100% errado, mas que poderia melhorar. O primeiro, deveria desde cedo ensinar as crianças sobre educação financeira. Hoje o Brasil, ele tem, se eu não me engano, 83% dos brasileiros, eles estão endividados. Então, o brasileiro, ele não sabe lidar com dinheiro, não sabe lidar com cartão de crédito, ele está atolado nas dívidas. Então, ou seja, isso é o primeiro ponto que eu acho que deveria melhorar dentro do sistema educacional. E o segundo é falar sobre empreendedorismo. Que dia você, Pedrinho, você parou ali a sua graduação, né? Faz engenharia de produção também. Infelizmente. Que dia, dentro do seu período inteiro de vastos anos acadêmicos, te falaram sobre empreendedorismo? A gente só tem essa oportunidade lá, né? Quando a gente está graduando. Agora, quando a gente... Quando você está pagando, e mesmo assim, um pequeno período de tempo. E coisas assim, né? Superficiais. Bem superficial. Bem superficial. Fica tudo muito em órbita. Sim. Porque a gente mesmo, quando a gente sai dali da faculdade, infelizmente, a gente tem uma profissão. Sim. Mas, como você é uma pessoa que se formou, você sabe que nem todas as coisas ali que a gente aprende a fundo demais. Exatamente. É como você falou, tem uma deficiência na educação. Tem. A gente acha que é só aqui no público, né? No fundamental, no médio, no técnico, mas não é. O Brasil hoje, a educação, ele é bem fraco de educação. Muito.
Na faculdade mesmo, eu lembro que eu vi um período, que foram durante 6 meses, falando sobre empreendedorismo, durante 6 anos e meio. Na verdade, eram para ser só 5 anos, né? Só que eu fiquei lá 6 anos e meio, porque eu gostava muito da faculdade. Muitas festas, né? Admite muitas festas. Muitas festas, eu gostava muito da faculdade, então eu fiquei lá durante 6 anos e meio. Desses 6 anos e meio, só 6 meses que eu vi falando superficialmente, igual você falou, sobre empreendedorismo. E o mais difícil foi... o que você falou no começo aí desse bate-papo sobre sistemas, foi conseguir sair desse sistema. Porque, imagina... Vicioso. Né? É vicioso. Ou acomodante. É acomodante, exatamente. Porque imagina só um cara que ele, com 22 anos, vou ser aberto aqui para vocês, conseguiu ser engenheiro, com 22 anos de idade, ganhando ali R$3.200 por mês, com 22 anos. Ruim? Não tava. Só que eu decidi, imagina só uma pessoa dessas chutar o balde. Falar, não quero isso mais pra minha vida. Sair realmente do sistema. É difícil ou não é? Sair da caixinha. É sair da caixa. É uma coisa que nem todos têm coragem, né? É o que eu tô falando. É difícil ou não é? Em nenhum momento aqui eu não quero me vangloriar nem nada. Muito pelo contrário, não. Eu quero só abrir a mente de vocês para vocês entenderem se realmente a dificuldade que é de sair de dentro do sistema. Por isso que 99% das pessoas não conseguem sair. Muitas das vezes elas querem sair. Porque a liberdade tem um preço a pagar, né? A liberdade tem um preço a pagar. Imagina só um pássaro que ele vive dentro de uma gaiola. Aí do lado de fora da gaiola tem o gato que fica doido querendo comer o pássaro que está lá dentro. Só que o pássaro está ali seguro. Ele recebe a comida do dono dele todos os dias, nos horários certinhos, para ele estar super tranquilo. Só que, imagina, aí vai chegar um dia que o dono vai morrer. E aí, o pássaro vai ter o alimento dele ali? Não vai ter mais. Ele pode até morrer lá dentro. Imagina um dia que o gato é esperto, pode conseguir dar um jeito de abrir a gaiola. Dar um tapa lá e a gaiola cai no chão. E aí? E o pássaro, que não sabe voar direito porque está preso dentro de uma gaiola? E aí? Mas aí tem o preço da liberdade. Ao mesmo tempo, o pássaro ele poderia também ser livre. Só que aí ele teria o quê? Que lidar diariamente com vários gatos por aí na rua, ele teria que caçar a comida dele, só que ele seria livre. Ele teria liberdade. Só que a maioria das pessoas elas preferem ficar presa ali, recebendo pouquinho a migalha delas diariamente, a migalha entre aspas, mais ter, do que correr atrás, ter a liberdade e poder ter muito mais, ter a comida que quiser, comer, enfim. E aí a gente cai naquela questão, igual esses dias para trás eu fui abordado por um amigo, que ele falou, poxa, mano, você tem uma ideia, porque desde quando você me conhece, eu sou um cara, tipo assim, totalmente... Véi, você é o cara mais mente aberta que eu conheço nesse mundo. E por poucas vezes você me viu trabalhando dentro da CLT, sempre... Bom, né? Vamos. Cara, eu já tentei ganhar dinheiro até com dupla sertaneja e você tava comigo. Quem que era o negociador ali? Então, ele falou assim, pô, cara, então a sua ideia não deu certo. Mas por quê? O que acontece? Você não viu o investimento que eu fiz. Exato. Por exemplo, pro meu nossa não era bem essa, mas se a gente for entrar nesse tema aqui, o Taylor não vai falar. Mas aqui, por exemplo... Você não quer assumir? Fala aí. Essas pessoas que decidem sair da caixinha, elas pagam um preço, tanto psicológico, quanto um preço físico, né, Taylor? Com certeza, porque, demais. Por exemplo, eu para mim abrir o meu estúdio, vamos supor, meu estúdio, meu equipamento, no final do meu equipamento, ficou entre 12 e 13 mil reais. Uhum. Isso é o meu primeiro equipamento. Teve outros equipamentos. É um investimento alto. Teve câmera de 5, 6 mil. Teve que arrumar ali. Então, quando você junta, igual eu estava juntando esses dias, o tanto que eu investi durante 5 anos, eu investi o que eu poderia hoje ter dado de entrada numa casa. E aí você olha e fala assim, poxa, mas eu não estava dentro do sistema, onde que eu consegui esse dinheiro? Exatamente. Então, a pessoa que tenta sair desse sistema, ela é apedrejada pelas pessoas que estão dentro do sistema. Exato. Que elas não te enxergam como assim, elas chegam, poxa, cara, o cara tá perdendo o tempo dele ali. Exatamente. E tal e tudo. E as pessoas não vêem o investimento de tempo e de dinheiro que essa pessoa sai, porque... Né? Como a gente não tem essa cultura, como você falou, essa Sim. é uma cultura é também. É uma e cultura. Um conhecimento de aprender esse empreendedorismo desde cedo, quem decide sair da caixinha, ela enfrenta esses bombardeio. Esses gatos. Exatamente. E quem vê essa pessoa correndo atrás não vê isso. Então, qual que é o seu ponto de vista nisso tudo que eu falei? Qual que é o seu ponto de vista
dessas pessoas que decidem sair do sistema, sair da caixinha e falar, cara, eu vou ser meu próprio chefe, eu vou demitir o meu chefe. E você é meu próprio chefe. Eu vou ser o meu próprio chefe. Ô, Pedrinho, disso daí que você estava contando, posso contar um caso que aconteceu comigo? Pô, com certeza, a gente quer saber. Depois de 3 meses que eu tinha demitido meu chefe, eu uso essa linguagem só para vocês entenderem, demitindo o seu chefe, que não é demitir literalmente o chefe, é você ser o seu chefe, você não ter mais chefes. Então, você ter uma vida que nós estamos falando do pássaro, né? Ser livre. Quando eu tinha 3 meses que eu já tinha conseguido demitir o meu chefe, viraram para mim e falaram, poxa, Taylor, mas já tem 3 meses que você saiu da sua empresa, você tá trabalhando por conta própria e até hoje você não tá rico? Taylor! Lembra dessa história? Eu virei pra pessoa e fiquei olhando assim, sério? É mesmo? Você queria que com 3 meses eu já tivesse rico? Durante 5 anos eu fiz faculdade, 6 anos e meio eu fiz faculdade, trabalhei durante 8 anos da minha vida e não tinha nada. Agora, com 3 meses trabalhando por conta própria, eu já tinha que ser rico? Então, ou seja... É o que eu tô te falando. É o que você tá falando. Eu sempre fui cobrado nessa parte. Poxa, mano, mas você tá investindo, mas cadê seu carro? Cadê sua casa? Cadê sua mansão? moto? O que eu sempre bato na tecla com ele, que as ideias dele são boas. Ele tem problema da forma com que ele coloca em prática. Como que expõe, Porque, tipo assim, você ter um projeto, ter um planejamento é uma coisa. Agora, você seguir esse planejamento, a forma que você coloca em prática, que as pessoas você escolhe para colocar esse projeto em prática. Verdade. É diferente. Verdade. O que eu cobro ele e bato na tecla e xingo ele e brigo com ele. E tá se certo. precisar, eu dou bicudo e dou soco na cara dele. Tá certo. Na foto do podcast. Eu faço isso. Tá certo. A Fernanda fica brava do jeito que eu falo com ele. Mas essa é a questão que eu até falo com ele. Por muito tempo, né, Taylor? Você viu eu sempre fazendo, eu tinha gente para trabalhar comigo? Não. Um dia, um amigo meu, Elias, falou assim pra mim, cara, falou igual você falou, suas ideias são boas, mas não existe empresa sem pessoas. Exatamente. Só que quando você vai selecionar essas pessoas, eu não sei se você teve esse problema, quando você vai selecionar essas pessoas, as pessoas que você seleciona... Você não gostou, Não, já conheço, eu sei bem. Sei bem. Isso é meu amigo. Isso é amigo. E se ele tá falando isso é porque realmente é seu amigo. Não, eu tô enfatizando isso mesmo. Mas aqui, olha... Eu afastei dele, até porque o quê? Uns 6 meses sem nem trocar. Sem conversa. Mas a rede de relacionamento não permitia você. Mas aí que tá a questão, Elias. Quando você entende que empresas você precisa, igual você falou, não ser chefe, mas ser o líder, você começa a liderar essas pessoas, mas aí você entende que tem o quê? Um abismo entre você e essas pessoas. Não sei se eu vou estar certo. Se eu não tiver certo, você me corrige, por favor. Sim. Que é o abismo aonde, Taylor? Você tem a sua mente muito aberta, Elias. Você saiu do conformismo de não querer as migalhas e vai buscar o seu próprio... Seu próprio pão, né? Seu próprio pão. Mas essas pessoas estão acomodadas com um sistema que aprisiona elas. E quando você chega e passa essa ideia para elas, por mais que a pessoa seja, né? Eu escolhi pessoas não Mas isso pessoas como sócios? erradas. Isso para trabalhar como sócio? Não, como funcionários, como tudo. Uhum. Então ali, e como sócio também. Mas quando você entra e você fala assim, poxa, cara, que, ó, nós vamos começar a investir nessa empresa aqui, 10 mil. Só que nós só vamos começar a ganhar esse retorno daqui a 1 ano. Aí a pessoa fala, poxa, eu recebi meu salário em 30 dias. E aí que tem esse abismo. Como a gente lida? A pessoa que sai dessa caixinha, desse sistema, igual você está falando, como que você está lidando, como que você lidou com essa parte de depender de pessoas que às vezes também não têm esse pensamento, né? Essa liberdade financeira que você tem hoje, que você tem. Liberdade financeira eu não tenho, não. A liberdade financeira é algo que você constrói ao médio e longo prazo. Então, a liberdade financeira é algo alcançável, muito alcançável, mas é um dos meus objetivos, é um dos meus sonhos. É você realmente não se preocupar com... É o topo do cume. É o topo do cume. É você não se preocupar com o preço da gasolina quando você vai abastecer seu carro. Difícil. Aí você tem a liberdade financeira. Eu quero ter uma moto. E daquelas antigas, a bizinha que Porque na minha você preocupa. Já são 600? Não, né? E olha que nem é 600. Nem é, olha aí. Nem é. Então, assim, ô Pedrinho, é realmente
o primeiro ponto, eu posto muito isso, eu falo muito isso com as pessoas na minha rede social, no meu Instagram. Você precisa parar de se importar com a opinião dos outros. A partir do momento que você para de se importar com a opinião dos outros, o seu jogo vira. Por quê? Primeira coisa, a pessoa vira para mim, Taylor, eu tenho vergonha de vender, eu tenho vergonha. Sabe por que você tem vergonha? Porque você está se importando com o que a outra pessoa vai pensar no momento que você for lá e oferecer o seu produto. O Whindersson Nunes, por exemplo, um dos maiores players do YouTube do mundo, você acha que ele tem vergonha, se importa com o que você, Eliezer, o que você, Pedrinho, tá pensando no momento que ele tá lá dançando de cueca em cima da cama, sem camisa? Sabe que ele tá se importando? O que você tá pensando? Claro que não. Imagina se ele estivesse se importando. Tá ganhando milhões. Só que, mesmo quando ele não estava ganhando milhões, ele também não se importava. É por isso que hoje ele ganha milhões. Porque quando ele não ganhava, ele não se importava com a opinião dos outros. Então, a partir do momento, eu percebi isso dentro de mim. Eu só consegui realmente sair dentro do sistema e me abrir e realmente começar a tocar minha vida, vamos dizer assim, a partir do momento que eu, entre aspas, liguei o foda-se para a opinião dos outros. A partir do momento, desculpa o palavrão. Não, fica à vontade. Você tá na minha casa. É uma coisa que a gente tem um obstáculo. É um obstáculo para algumas pessoas muito grande. E na verdade não é um dos obstáculos mais grandes. É o obstáculo mais grande. Eu acho que o próprio sistema ensina a gente a se importar demais com a opinião dos outros. É óbvio. E muito. É interessante para eles. É interessante para eles. Por exemplo, tá na Bíblia, honrar pai e mãe. Você tem que honrar sua vida inteira pai e mãe, só que a maioria das pessoas assiste um vídeo hoje. O adolescente de 40 anos de idade. Então, ou seja, tá ali com 40 anos de idade se importando com tudo dos pais, com o que os pais vão pensar e tal. Não que você não tenha que se importar, mas eles também não têm que ditar a sua vida. Entendeu? E isso daí vale para os pais. Se vale para os pais, vale para o restante do povo todo. Como o Legião Urbana falou, né? Uma coisa, você ser ditado pelos pais é outra Respeitar. coisa. São seus pais que cuidam de você. Você vai ser eles quando você crescer. Então, já dizia Renato Russo. Então, eu acho que esse sistema, como você está falando, só para a gente entender que é algo que aprisiona a gente tanto numa relação financeira que a gente tem, né? Porque não são nossas necessidades, que a gente precisa de manter aquilo ali diariamente. Sim. Quanto também mentalmente, em questão de aprisionar você numa cultura onde você deve tudo às pessoas que te... Você deve, né? Então você tem que se livrar dessas dívidas, né? Você meio que tem uma dívida. Seria o primeiro passo? É o primeiro passo. Só que essas dívidas, muitas das vezes, elas estão dentro da sua cabeça. Muitas das vezes você pensa que você tem que ser grato. Na verdade, você precisa ser grato. A gratidão é um dos primeiros princípios. Mas, na verdade, você acha que você está devendo, por exemplo, ao governo que você estudou na escola pública e teve o SUS o resto da vida. Só que você pagou por aquilo. E paga muito por mais aquilo. Muito mais do que você recebe. Exatamente. Então, ou seja, na sua mente, no seu subconsciente, você está devendo ao sistema, ao governo, enfim, que para você eles te bancaram, enfim. Então, ou seja, um dos primeiros pontos é você conseguir quebrar dentro da sua mente que você não deve ninguém. Que você tem que... Se você deve, paga. Mas você tem que o quê? Vou passar aqui algumas chaves que eu fiz, mas coisas que parecem ser bobas e pequenas, que foram abrindo a minha mente para eu conseguir, vamos dizer assim, quitar essas dívidas e conseguir sair dentro... E conseguir sair de dentro desse sistema. O que eu fiz? O que eu fiz que eu consegui sair de dentro do sistema? Parece ser coisa boba, mas comecei a tomar banho gelado. Aí você para e pensa. Poxa, que coisa idiota que deve ser essa, né? Não, comecei a tomar... Você começou tomando banho gelado? Exatamente. Eu cresci onde a energia elétrica chegou 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. Eu sei, eu já morava aqui, eu cresci tomando banho gelado. Tomando banho gelado. Minha vida inteira. Exatamente. Tá explicada a raiva dele agora. A revolta dele? A revolta dele é banho gelado. Banho gelado. Tava frio? Banho gelado. Tá banho gelado. E reclamou banho gelado. Tá feliz? Banho gelado. Tá triste? Banho... Que isso? Mas isso daí, Pedrinho, é uma coisa que se as pessoas... Eu vou dizer aqui, ó.
é mais cômodo, é mais tranquilo para você tomar um banho quentinho, tranquilo, ou tomar um banho gelado? Claro, que é um banho quente. É mais tranquilo para você poder acordar 8 horas, 9 horas da manhã ou ter que acordar 5 horas da manhã? 8 horas da manhã. É mais tranquilo para você não ter que trabalhar no sábado e domingo ou sexta, ou não ter que trabalhar, por exemplo, sexta, 8 da noite, sábado e domingo, ou folgar e trabalhar feriado ou folgar durante esses dias? O que é mais tranquilo? Folgar. Folgar, feriado, não trabalhar sábado e domingo, com certeza? Só que a partir do... Então, o seu cérebro, ele está acomodado a essas coisas. Então, o seu cérebro, ele está o quê? Dentro do sistema. A partir do momento que você começar a fazer pequenas ações, que seja tomar o banho gelado, que seja acordar 1 ou 2 horas mais cedo, o seu cérebro vai falar: caralho, o que esse cara tá arrumando comigo? O seu cérebro tá falando com você? O que essa peste desse menino tá fazendo comigo? O que ele tá arrumando? Ele tá me enfiando debaixo do chuveiro gelado, ele tá acordando mais cedo, ele tá trabalhando sexta-feira até 9 horas da noite. Por quê? Aí daqui a pouco, o seu cérebro vai falar: putz, agora já tá tudo normal. Então, já tô acostumado. Tudo começa aqui, né? Tudo começa no ser. E só... No ser. Lindo isso. Não, fecha tudo começa no ser, cara. Qual a importância que você acha sobre... A pessoa ela vai começar a empreender, ela vai começar... Coloca nesse aqui ó, que tá vazio. Não, põe água com limão aqui, tá bom. Fica bom? Fica bom. A pessoa, ela executa o planejamento. Qual a importância você acha dela seguir aquele planejamento ali? Uhum. E, por exemplo, ela tem que fazer algo que ela estipulou para fazer ao meio-dia. Sim. E ela realmente fazer ao meio-dia e não deixar para... não, mas é eu mesmo que... Ficar procrastinando. Exatamente. Qual a importância que você acha disso? Realmente você seguir o seu planejamento. Porque eu vejo que tem muita gente que ela faz um planejamento, ela não segue o planejamento, depois reclama que não deu resultado. Esse daí é um dos principais problemas. Então a pessoa ela precisa de começar, isso daí foi uma coisa que eu fiz, que aí foi onde eu comecei com os banhos gelados. Começar a, entre aspas, se punir pelas atividades que ela não está conseguindo entregar, cujo ela se planejou a entregar. Então vamos supor, ela se planejou a entregar meio-dia um resultado. Só que, beleza, chega no final do dia, ela conseguiu. Então, beleza, mas chegou amanhã, final da semana, a pessoa não conseguiu entregar isso daí, começa a criar pequenas atitudes, onde vão ser pequenas, entre aspas, punições. Por exemplo, quando eu estava trabalhando com um amigo meu, Gustavo, nós dois fazíamos o planejamento da semana e tínhamos as nossas obrigações de se entregar no final de semana. E aí nós criamos um cofre, onde a cada obrigação que nós não entregássemos, nós tínhamos que colocar lá nesse cofre R$10. Então, de multa. É uma multa, é uma punição, uma multa. Então, ou seja, se eu não entreguei 3 das 10 tarefas que eu me coloquei para entregar durante a semana dentro do meu próprio negócio, então eu vou ter que colocar lá R$30. Mas é o que eu falei, e eu sustento o que eu falei. O que acontece? Durante 1 ano e meio, mais ou menos, eu investi em cima disso. Eu vou investir assim. Então, eu precisava de pessoas, certo, Tê? Uhum. Então, para essas pessoas, eu tinha que ter o quê? Eu tinha que dar um pagamento para elas, certo? Então, vamos lá, eu tinha uma produtora. Dentro dessa produtora eu tinha artistas. O meu material variava em qualquer lugar que você procurar, variava de R$1.000 a R$1.200. Certo. Então eu falei, o pagamento vai ser o seu material. Então esse material, os artistas não me pagavam em troca. Em troca, seria o pagamento deles, certo? Em troca, eles teriam essas tarefas, certo? Certo. Então, eu entendi isso que, por eles estar recebendo, mas não está recebendo dinheiro, porque o sistema ensina isso para eles. Sim. Poxa, você está recebendo o produto, não o dinheiro. Mas o produto equivale àquele valor. Então você tem que trabalhar para aquele valor, certo? Exatamente. Então eu fiz isso que você está falando. Vamos punir. Uhum. Vou colocar uma multinha ali para vocês. Vamos punir. Uhum. E aonde que estava a punição? Eles adoravam cantar, eles adoravam expressar sua arte. Sim. Durante o mês você não vai, durante 2 semanas você não vai expressar sua arte. E eu chamava ele pro estúdio para ver outros expressando a arte. E ele não. Uhum. E aquilo ali, com certeza, né? Mexia com ele? Não. Não mexia? Não. Porque não mexia no bolso? Não. É por isso que eu tô te falando, o sistema... Não, só concluir. É porque não mexia no bolso deles. Se mexesse no bolso... Exatamente. Mas o sistema, ele ensina
pra gente o quê? É essa questão que eu tô querendo falar, que você falou aí, que eu achei bem interessante. Porque o sistema, ele escraviza a nossa mente. A nossa mente. Porque, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, o MC Kevin, esses MC grandes. Quantas músicas que eles precisaram para estourar? Não é? Um CD? 20 músicas? Não, uma música. Uma música estourou aquele menino lá. Mas quantas músicas que eles fizeram que não estouraram, antes dessa que estourou? Então, pesquisando a fundo, como esse investimento de ter uma gravação, você pode pesquisar, pessoal da internet também pesquisar, você pode ver que eles chegaram ali com uma canção. Por quê? Sim. Porque o investimento é alto e essas pessoas vieram de comunidade. Sim. Então, não é a realidade deles todo mês pagar R$1.200, R$1.000, 800. É o salário deles do mês. Você acha que eles teriam... Então, foram pessoas descobertas. E mesmo você explicando isso para esses... no caso, seriam os meus funcionários, falando assim. Sim. Mesmo explicando isso para eles... Eles não entendiam. Eles não entendiam. Como que você vai lidar com essas pessoas que têm a mente fechada, que a sociedade, junto com a cultura, junto com a educação, construiu? Como que você lida com essas pessoas quando você tenta tirar elas de dentro dessa caixa, de dentro desse sistema? Qual seria a opinião sua em relação a isso? Mas, só para eu entender, você está dizendo que você está tentando tirar essas pessoas de dentro da caixa? Não, no caso, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu saí da caixa, mas para mim fazer meu negócio funcionar... Você precisava fazer as outras pessoas também saírem. Isso. Quando o que você faz depende dessa liberdade mental, como que você... Mas, na verdade, você não precisa. Você precisa de encontrar... Porque 99%... Você precisa encontrar de quem gira dentro do sistema. De quem gira dentro do sistema. Para o seu sistema estar girando. O sistema que você está criando, a sua empresa, você precisa encontrar pessoas que estejam dentro do sistema para a sua empresa girar. Nossa, Tere, isso é meio maldoso, você não acha? Não, não, sinceramente, não é maldoso. Não é maldoso. Mas você vai colocar outra pessoa dentro do sistema? Mas teve um dia que eu disse pra ele uma frase. Ele tava reclamando da postura de uma certa pessoa e tal, que ele tava exatamente meio que querendo fazer isso, tirar a pessoa da caixinha, abrir coisa. E eu falei pra ele, tem pessoa que ela vai servir muito bem pra andar atrás de você, nunca do seu lado. Exatamente. Porque quando ela tá do seu lado, ela tem a mesma visão que você tá tendo. E aí ela vai querer te passar a perna. Querer te dar uma rasteira. Então, ela vai ser ótima pra você, mas pra estar atrás. Ela não vai ver o que você vai ver. Exatamente. Ela não vai ter acesso ao que você tem acesso. Mas ela vai ser boa. Mas então... Sabe aquele diretor de empresa que ganha lá R$40 mil? Às vezes, se ele for ter o seu próprio negócio, ele vai sair e não vai ganhar nem R$100 por mês. Tendo o negócio dele. Então, ou seja... A pessoa, ela é excepcional dentro do sistema. Então, onde que ela tem que estar? Naquele local. Aquele local é o local dela. Habitat natural. É o habitat natural dela. Você está dizendo que existe pessoas que elas vão nascer no sistema e vão morrer no sistema. Infelizmente, sim. Infelizmente ou felizmente, não sei porquê. Para as empresas... Porque tem que existir isso também. Precisa de existir. Polêmico. Porque... Você concorda comigo? Como que uma empresa multinacional, vamos colocar aqui, por exemplo, sei lá, a Ambev, a Fiat... Não fala que dá vontade de beber, tá cachaça, pelo amor de Deus. Então vamos mudar, vamos colocar a Fiat aqui. Como que a Fiat iria faturar o que ela fatura, nem sei qual que é o faturamento da Fiat, milhões, se ela não tivesse as milhares de pessoas que trabalham para o sistema dela girar? Você concorda comigo? Concordo. Só que ali dentro existem também... perfis e pessoas que elas estão prontas e preparadas para também voar, para ser o pássaro livre. Só que, infelizmente, essas pessoas elas estão tão dentro do sistema que elas não estão... às vezes elas querem, mas o querer é diferente de realmente conseguir. Então a pessoa ela tem que... Vou usar uma linguagem bíblica, assim, né? A pessoa ela precisa colocar o pé esperando que Deus vai colocar o chão. Então, ou seja, mesmo esse cara que está lá... Risco, né? É o risco. Resumindo, a pessoa precisa assumir o risco. A fé,
A fé é aquele... Você colocar o pé esperando que Deus vai colocar o chão. A fé é aquele 0,01%, né, Elias? Mas também não é a fé de, por exemplo, você tá no trânsito dirigindo, você vai estar numa curva perigosa. Ô Deus, eu vou ultrapassar esse carro aqui, nessa curva perigosa, que se eu tenho fé que não vai vir nenhum carro do lado de lá. Não, mas aí eu tenho que abrir um gancho aqui e mandar até que eu fico de cara, que tem um amigo meu, João Paulo, não sei se fez 250 na curva. E lá indo pro Rio de Janeiro, que só é cara, mala no Jetta. Você falando sobre questão do sistema, que tem que ter essa pessoa que vive no sistema, já diz o ditado, costa de bobo, montaria de malandro. Ou seja, exatamente. Sempre vai ter. Mas aonde que você descobriu isso? Em mim? Isso, em você. Quando que você falou assim, cara, agora é minha vez de ser o malandro. Agora é o limite, eu vou ser o malandro agora. Que venham os bobos. Então, vamos colocar assim, malandro. É porque, realmente, eu convivi com pessoas que eu ensinei muita coisa que eu aprendi com a vida. Né, Taylor? Sim. É algo válido. Muito válido. Muito. Porque eu tento ter o meu próprio negócio e eu já tive várias quedas extraordinárias, devendo muito. Inclusive, eu tô devendo várias ainda. Quedas extraordinárias. Eu tô devendo ainda. Mas aqui, o que acontece? Várias quedas extraordinárias. Extraordinárias. Posso anotar essa? Pode, por favor. Colocar entre aspas Pedrinho. Naquele momento. Quedas extraordinárias. Coisa que você fala assim, não, vou levar aqui R$500 de prejuízo. Você leva 5 mil, 4 mil e aquele negócio todo. Mas aí, eu lidei com pessoas assim, que eu mostrava até o que ela podia ganhar, o que ela conseguiria ganhar, mas ela falava, não, eu prefiro estar dentro desse sistema. Então, quando que o Taylor Duarte decidiu demitir o chefe? Demitir os meus chefes. Isso. Era seu chefe? Bicho, dentro de empresa você tem. Dentro de empresa você tem. Quando que foi? Como é que foi isso? Conta pra gente. Agora eu tô curioso demais. Foi apenas vivendo o que eu não... E onde eu descobri o que eu não queria viver. Então eu precisei... que isso? Isso é quase um dilema. Eu precisei viver o que eu não gostaria de viver. Então eu não sabia... o quão... Não vou dizer a palavra ruim, mas o quanto eu não queria estar ali enquanto eu não estive ali. Então, deu para entender? Deu. Então eu precisei viver durante... Mais ou menos. Dá um esclarecimento mais, por favor, Elias, porque o nosso... Para todo mundo aqui entender. Então, eu precisei o quê? Viver durante 7 anos. Na verdade, entre o momento que eu decidi, eu falei... quero sair desse sistema. Foram cerca de 6 anos trabalhando. Eu precisei viver, estar dentro ali durante 6 anos para descobrir que aquilo dali não era o que eu queria para quando eu estivesse 40, 50, 60 anos de idade. Entendi. Projeção, né? Uma projeção. Então, ou seja... ali na frente, né? Então, ou seja, eu olhava para os meus chefes... O diretor da empresa, eu poderia me tornar daqui não sei quantos anos um diretor de empresa? Poxa, poderia. Qualquer pessoa que está dentro de uma empresa pode se tornar. Só que eu não me sentia feliz quando eu olhava para ele e me imaginava estando no lugar dele. Eu não quero ser isso. Cara. Tipo assim, você olha pro cara e fala, não quero ser isso não. Não quero não. Mesmo vendo as regalias, tudo, você falava assim, não quero ser esse cara. Não quero. Exatamente. Isso daí é muito e uma coisa que é foda a gente pensar se é difícil. Tentar tirar outra pessoa da caixinha é uma coisa até perigosa, porque você mostra pro cara todas as projeções, tudo, e propõe o negócio a ele. Fala, não, eu prefiro só trabalhar e ter o meu salário garantido. Só que ele também vai ser o cara que você mostrou todo o projeto pra ele. Ou seja, ele vai saber quanto você ganha, ele vai ser aquele cara revoltado que não aceitou. Mas assim... Que ele não aceitou a sua proposta de ser igual a você lá e ele tá caro, do mesmo tamanho que era naquela época, e sendo assim... cara, eu ganhei não sei quanto e eu tô me fudendo aqui. Mas por esses exemplos que eu já sabia que ia acontecer, eu mostrava o resultado. Sabia não, que eu te falei que ia acontecer e você falou que não ia acontecer não, você confiava nisso. Não, calma. Momento da lavagem de roupa suja. Roupa suja. Eu mostrava pra eles, eu falava assim, aqui ó, nós vamos, igual por exemplo, o último sócio que eu tive, eu falei que nós vamos ganhar tanto em um mês. A projeção de um mês, a gente ganhou em 10 dias.
Olha só. E ele falou, uai, suave, então bora. Mas na hora de o chão, ter aquela fé que o chão vai existir, ele falava, poxa. Ele não tinha essa fé tão grande. Que eu comprei um tanto de parafernália lá pra colocar lá no meu estabelecimento, e ele falou, você sabe instalar? Eu falei, não. Mas o que vai acontecer? Vai entrar alguém aqui e vai instalar pra mim. E não apareceu? Apareceu. E não apareceu? Olha, é a fé. É a fé e você ter esse pensamento de líder. Tipo assim, se não apareceu, bota a mão na massa e faz. E vou fazer. Só que é aí que tá, Taylor. Essa coisa que eu não entendi nesse meio, que é poxa, você mostra o resultado, você prova pra pessoa e a pessoa continua acreditando num sistema que te escraviza. Então, como que você é um cara estudado, velho? Não, porra, você é um cara muito inteligente. Todos os nossos amigos que estão assistindo sabem o tanto que você é inteligente. Todos nós somos. Não, mas assim, você era o cara que ficava ali até nas festinhas. Vou falar aqui. Não vem falar que eu ficava estudando nas festinhas, não. Não vou falar anatomia que você estudava. Anatomia. O que eu realmente fazia. É anatomia. Não quero ser responsável por alguém apanhar em casa. Mas assim, eu falo assim, cara. Não desnecessários. Como que você, tipo assim, desculpa, eu sou seu amigo, você sabe, nós somos amigos há muito tempo. Poxa. O cara que eu menos imaginei chutar o balde desse jeito era você, que era um cara super seguro dentro de vários pensamentos ali que você provou pra gente. Você é um cara super seguro, gostava de ter aquela segurança do sistema. Exatamente. Como que aconteceu isso, velho? Fala pra nós, dá um tete a tete, que negócio assim, ó, aconteceu isso aqui, ó, eu olhei e falei, pá, foi só você olhar pro seu chefe e falar que você não queria ser igual ele, porque ele era gordinho? Careca. Na verdade, no meio da sua pergunta, você me perguntou como ajudar as outras pessoas, como, entre aspas, convencer outras pessoas, né, a fazer o que eu fiz. Que aí eu vou emendar uma resposta junto com a outra. O que você disse quando você estava lá com seus colaboradores e aí eu acho que você convidou um para ser seu sócio, para trabalhar ao seu lado, e aí o que ele disse? Qual que era, na verdade, a mentalidade dele? Que no tradicional, ele tinha lá no primeiro dia útil, no quinto dia útil, ele já tinha um salário certinho dele no final do mês, ele tinha um salário dele, já com você, ele tinha que botar o pé e ter a fé. Não é? Mais ou menos isso. O risco, né? O risco do investimento, exatamente. Então, o primeiro ponto que as pessoas elas precisam mudar dentro da cabeça delas é o senso de imediatismo. Nenhum negócio no mundo, ele vai, a não ser se você abrir um negócio hoje, faturar bilhões e amanhã você vender, enfim, que é e não sei quantos bilhões, um negócio assim. Então, ou seja, nenhum negócio no mundo ele vai ser autodependente em 6 meses, em 1 ano. Então, ou seja, as pessoas elas estão dependentes do salário fixo delas. E elas não querem ficar trabalhando dentro do próprio negócio, esperando ali um retorno que provavelmente vai vir. Vai vir se o quê? Se depender do suor dela, do braço dela. Só que dentro do emprego dela, não. Então, ou seja, esse senso de imediatismo é o que acaba matando as pessoas. Então, esse daí foi o primeiro ponto que eu precisei trocar dentro da minha cabeça. E aí, como que eu pego alguém? Vamos usar o exemplo desse ex-sócio seu, eu não sei se é atual ainda dentro de algum dos seus vários negócios, das suas várias empresas. Não sei se eu tivesse com ex-sócio, eu não teria ex-sócio. Entendi. Agora é o IDS. Então, tem duas, tem algumas substâncias que não dá pra misturar. Que não bate muito bem não, né? Então, o que foi uma coisa aí na prática mesmo, já falando nem de mentalidade não, na prática mesmo que eu precisei de fazer. Eu comecei, primeira coisa, trabalhar em paralelo. Com certeza você não trabalha, ninguém trabalha 24 horas por dia. Claro, tem um tempo que você vai dormir, que você vai descansar, tem um tempo que você vai... tem um tempo que você vai estar no seu tradicional e vai ter o tempo que você vai ter seu tempo livre. Então, durante esse tempo livre que eu tinha, que eram os feriados, as noites, porque eu trabalhava de 8 às 17h30, que eram os finais de semana, eu usava para quê? Para construir uma renda extra, trabalhar em paralelo. Então, ou seja, esse trabalhar em paralelo... Você estava se preparando para chutar o balde. Me preparando para chutar o balde, exatamente. Só que aí eu aprendi
perder esse senso de imediatismo, porque esse período de trabalho e como renda extra duraram 3 anos e meio. Então, ou seja, não foi até eu conseguir chutar o balde, até eu conseguir demitir o meu chefe. Não foi da noite para o dia. Então eu precisei o quê? Quebrar o meu senso de imediatismo. Se preparar para aquilo. Eu fui me preparando. Aí eu comecei o quê? Até a minha renda extra. Da minha renda extra, eu precisei o quê? Eu percebi que eu preciso de um dinheiro para movimentar qualquer negócio que eu tiver. Durante esses 3 anos e meio, eu trabalhei com 4 coisas como uma renda extra. E aí, o que eu percebi? Que qualquer negócio que eu for ter, ele vai precisar do dinheiro que vai entrar dele, do lucro, ser reinvertido para o negócio. Aquele capital de giro. O capital de giro. Só que isso daí, para até a empresa começar o que se chama de break-even, para a empresa começar a se pagar, mensalmente ela vai se pagar, vai ficar no 0 a 0. Faturou 10 mil, empatado, faturou 10 mil, custa 10 mil. Então, ou seja, até ela chegar nesse patamar, isso daí pode demorar 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos. Então, eu percebi que o quê? Eu precisava criar uma reserva de emergência minha, onde que se eu chutar o balde e eu ter que demitir o meu chefe, eu não vou precisar tirar do lucro da empresa para me sustentar e ainda sustentar a empresa. Imagina, com o filho, quando eu demiti o meu chefe, meu filho estava com 5 meses, com a esposa, enfim... Várias necessidades essenciais, né? Então, ou seja, eu percebi que o quê? Eu precisava reinvestir os lucros dentro da empresa. E eu não podia tirar o dinheiro da empresa para investir em mim, na minha família, e também investir dentro da empresa. Então, ou seja, eu estou dando aqui algumas dicas para ligar a sua pergunta do que o passo a passo que eu fui fazendo, que eu tive, para as pessoas também pegarem essa dica para levarem para a vida delas. Então, não vai ser do dia para a noite. Você vai errar. Não vai ser o seu primeiro negócio que vai ser lucrativo. Não vai ser o seu primeiro negócio que vai ter sucesso. O Michael Jordan, ele para acertar as várias bolas que ele fez lá o hat-trick, fez aquela cesta de 3 pontos, ele errou milhares de outras bolas. Então, ou seja, é a mesma coisa que o Steve Jobs, até ele criar a Apple, ele criou várias outras empresas que não deram certo. Só que as pessoas, elas têm um senso de imediatismo. Elas acham que a primeira coisa que elas criarem é o que vai fazer elas ficarem ricas. Elas acham que a primeira coisa que elas criarem, em 3 meses, já vai estar super autossustentável. Então, ou seja, as pessoas elas precisam, vou repetir mais uma vez, perder esse senso de imediatismo. E aí é o que eu estou respondendo a sua pergunta. Então, foi todo esse processo, esses 3 anos e meio, e aí durante esses 3 anos e meio, eu mudei muito a minha mentalidade, eu li muitos livros, participei de muitos treinamentos, fui em muitos eventos, precisei investir em conhecimento próprio, precisei investir no que nós falamos, no ser, para depois eu ter. Então as pessoas primeiro elas precisam ser, para depois elas fazerem, para depois elas terem. Então já dizia isso meu amigo Napoleão Hill lá em 1920. Mas você não acha que você demitindo o seu chefe, você quer se tornar o chefe que você demitiu? Não. Porque na verdade não, eu não vou usar ele como exemplo. Porque eu vou pegar, claro... Mas você não está querendo ser o chefe quando você demitir ele? Mas não ser o chefe dele, ele pode não, querer ser o líder, ele quer ser o líder. Isso, mas eu falo assim... Por isso que tem que ter na linguagem formal, na linguagem formal. Exatamente. Quando você demite o seu chefe, é uma figura ali que você não quer ter. Mas como você disse, quando você tem essa mente, né, quando você cria essa liberdade, você entende que você ainda tem alguns peões que você tem que usar, que tem que estar dentro daquele sistema. Preciso. Então, mas você não acha que... eu quero ser polêmico, mano. Eu tô aqui pra fazer polêmico. Quando você fala do seu projeto, que é até um projeto interessante, tá, gente? Segue ele lá nas redes sociais, lá, porque foi uma das pessoas que eu me inspirei para estar continuando os meus trabalhos e meus empreendedorismo individual. Então... Depois nós vamos passar as redes sociais aí. Com certeza. Então, quando você pensa, eu vou demitir meu chefe, eu não tô querendo ser o chefe de outra pessoa? Com certeza. Só que aí é o que nós falamos, que o Eliezer falou, que vão existir pessoas que elas vão estar dentro do sistema. Só que imagine só se 100% da população mundial vivesse fora da caixa.
Você não acha que nós seríamos uma sociedade mais evoluída, não? Muito mais rica, muito mais evoluída. Agora você entendeu? Porque a minha ideia de tirar essas pessoas que estavam ali comigo da caixa, porque eu pensei assim, se eles saírem de dentro da caixa junto comigo, nós vamos ser um grupo muito mais forte, inteligente e muito mais ambicioso. Exatamente, só que você precisa de saber identificar essas pessoas, porque nem todo mundo vai ter esse perfil. É o mais difícil, vamos usar aqui um exemplo dentro do, por exemplo, estou criando um curso, estou dando um exemplo, estou criando um curso. O mais difícil, estou vendendo um produto para você. Ok. Só que eu sei que você tem um problema que o meu produto soluciona, só que você não sabe. O mais difícil é eu poder convencer você que você tem esse problema. Porque você entendi. Agora eu entendi. Porque você já está vivendo ali anos e anos e uma vida inteira com esse problema, mas você nem sabe que você tem esse problema. Só que eu tenho um problema, eu tenho um produto que soluciona esse problema. Só que como que eu vou te vender esse produto que soluciona o seu problema sem antes você descobrir que você tem esse problema? Entendi. Então, ou seja, a primeira coisa que as pessoas elas precisam identificar dentro delas é se é um problema para elas viverem o que elas estão vivendo atualmente. Que para mim era um problema e eu sei que é um problema para a maioria das pessoas. É um problema. Se hoje eu, por exemplo, criar um curso demitindo o seu chefe, onde eu vou ensinar as pessoas a como saírem do proletariado e terem o próprio negócio, como saírem do CLT e terem o próprio negócio. O mais difícil que eu vou ter o meu público maior vão ser o quê? As pessoas que estão dentro do emprego e estão ali reclamando e tal, mas elas não estão acomodadas. Querem viver ali o resto da vida. Esse vai ser o meu público maior, é onde tem a maioria da população. Só que para eu conseguir converter essas pessoas, eu preciso, cara, de criar muito conteúdo, muita coisa para conseguir abrir a mente dessas pessoas, para elas poderem se libertar. Então, ou seja, respondendo a sua pergunta, as pessoas elas precisam se libertar. As pessoas elas precisam, cada pessoa tem o seu perfil. Ninguém vai ser igual a ninguém. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Porém, nós somos livres. Então, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Então, eu até difícil falar essa palavra. Nem sei se eu falar. Melhor nem repetir, não. Então, ou seja, as pessoas elas precisam identificar o que é bom para elas, o que é ruim, para elas poderem trilhar o caminho delas. Até quando ele fala dessa questão de quando você demite seu chefe, você, de certa forma, virar, crescer o seu chefe. Eu conheço um cara, e aí essa pessoa que eu conheço, ela teve problemas com o seu chefe quando ela trabalhou no CLT e questão de ideologia, posicionamento, que ela pensava, que o chefe pensava, e um dia ela decidiu que ela falou, não, vou ter meu próprio negócio. Só que aí, em vez dela pegar o seu chefe e ser o seu chefe, ele veio com a ideologia contrária do seu chefe. Tudo que ele batia na tecla de quando ele trabalhava, o cara, ele falou, não, eu vou ser um patrão de acordo com o que eu acredito que seria legal o cara ser um patrão. E ele é esse cara, e tipo assim, eu admiro ele porque ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu evoluir com isso, é um cara que tipo assim, construiu hoje. São essas pessoas que você falou, né? Que estão ali dentro do sistema, mas não deveriam estar. Mas não deveriam estar. O cara tem... melhorou de vida demais, e tipo assim, ele ajuda todo mundo que tá do lado dele, só que hoje ele senta com a gente e ele conversa, velho, tem pessoa que eu não vou conseguir, tem pessoa que eu falo assim, ó, todo mundo que trabalhou comigo tem uma história que conseguiu alguma coisa, que conseguiu melhorar, porém, tem cara que não conseguiu. Tem cara que não conseguiu porque, por mais que ele falava, ó, tem que ser assim, vai ser assim, você tem que fazer isso. O cara, não adianta, tem cara que você não vai conseguir. Tem cara que não vai. Mas você acha que esse conhecimento é limitado? Ou quando a pessoa, mesmo ela não tendo, né, a oportunidade que você teve de estudar, essas outras pessoas que estão ali dentro do conhecimento, você acha que existem espaço para essas pessoas? Tem gente que não se descobre exatamente
tem pessoa que parece que ela nasce com aquilo no seu DNA. Não, mas é isso. Mas é essa pergunta, Elias, que eu tô tentando entender que, por exemplo, a pessoa ela não nasceu assim. A pessoa não nasceu assim, ela não teve, né, o privilégio de ter um bom estudo. Você acha que ela tem condição de ter essa liberdade de pensamento, de chegar a esse ponto que hoje você é uma pessoa que teve essa oportunidade, chegou? Eu acho que, na verdade, essas daí são as que mais tem. Você conhece um cara chamado Flávio? Eu gostei agora. Agora você deu esperança para toda a maioria do nosso público. Porque esse aí é o meu medo, achar que essas pessoas não podem, entendeu? Na verdade, essas daí são as que mais podem. Você conhece o cara chamado Flávio Augusto? Flávio Augusto, ele nasceu dentro da periferia, lá no aglomerado do Rio de Janeiro. E ele nasceu dentro da periferia, no aglomerado do Rio de Janeiro. Agora eu me esqueci qual favela, qual aglomerado que ele nasceu. E hoje ele foi o primeiro o bilionário mais jovem brasileiro. Ele nasceu dentro da periferia, não tinha perspectiva nenhuma. O pai e a mãe concursado, ele também foi concursado de bombeiro militar. Não, só que assim, graças ao que? Ao suor dele, ele foi vendedor de rua, vendedor ambulante lá nas periferias, nas praias do Rio de Janeiro. E hoje o cara, ele é um bilionário. Então o que eu quero poder mostrar com isso? Que é de acordo com a dor que a pessoa está sentindo. Você acha que... Entendi. É identificando o problema, como você disse. Identificando o problema. O que você acha, qual dor, vamos ser reais, né? Qual dor você acha que é maior? O cara que está lá na periferia, passando fome, com o pai e a mãe brigando ali o tempo todo, enfim, ele naquela confusão e tal, ou do cara que está ali dentro do emprego dele, tem o sustento dos pais, tem a ajuda dos pais. Qual dor que você acha que é maior? Com certeza, da pessoa que passa uma necessidade maior, né? Exatamente. Então, ou seja, a pessoa ela precisa de saber usar a dor que ela tem para alcançar os objetivos dela. Então, exemplo é aquele cara lá da água lá, o Rick Chester. O Flávio Augusto, que é o que eu citei aqui, foi o cara que investiu no Rick Chester. Porque ele se espelhou muito no Rick Chester. O Flávio Augusto foi o cara que chamou o Rick Chester, botou debaixo do braço, falou, vamos escrever seu primeiro livro, que é o Pega a Visão, e hoje o Rick Chester é o que ele é, graças ao Rick Chester, não graças ao Flávio Augusto, mas com a ajuda do Flávio Augusto. Aquela dor, né? É identificando o problema. É identificar a dor. Então, ou seja, a pessoa, você já ouviu aquele ditado que o cara ele aprende realmente a correr quando bota um pitbull atrás da bunda dele? Já. Então, ou seja, o pitbull é muito maior do cara que está lá dentro da periferia, que está passando necessidade, não só que está dentro da periferia, enfim, do cara que está passando necessidade. A dor dele, o pitbull dele é muito maior do que do cara que está ali tranquilo, fazendo a faculdade dele e tudo mais. Então, para esse cara que está passando necessidade, para ele conseguir sair de dentro do sistema, vamos dizer assim, é muito, entre aspas, mais fácil, porque a dor dele é muito maior do que a do cara que tá dentro da faculdade. Porque meio que o cara olha e fala assim, pra ser fudido, eu já sou fudido. A minha chance é melhorar. o poço, eu já tô debaixo, já tô dentro, não tem como descer mais. Já tô na lava do poço, já fui mudando na lava do poço. Então daqui pra frente, a minha chance é melhorar. Então o cara, tipo assim... O cara se arrisca mesmo. As quedas extraordinárias. Ó, pera aí, essa aqui tá votada. Várias quedas extraordinárias. Várias quedas extraordinárias. Porque é aquela questão da visão. Igual, por exemplo, eu também não tô puxando, né, sardinha pro meu lado, mas pela questão de várias coisas que eu já tentei fazer, várias coisas que eu já tentei investir e não deu certo. Mas eu sempre, toda vez que eu entrava nesse sistema da CLT, igual, por exemplo, uma vez... Você não se sentia feliz? Não, uma vez que eu trabalhei na CEMIG, eu fazia o trabalho de um administrativo concursado lá de dentro, mas eu era terceirizado. E naquilo ali eu falava assim... Poxa, cara. E na hora que eu fui mostrar o meu projeto do almoxerifado, trabalhar no almoxerifado, quando eu fui mostrar o meu projeto, ele falou, você não pode fazer isso. Nossa. Aí eu falei, mas eu preciso controlar o almoxerifado, eu que vou ficar aqui. Ele falou, mas esse é o meu trabalho. Aí eu falei, ok, me passa essa planilha, que a partir de hoje mas eu que montei o sistema. Olha, e naquilo tudo eu falava assim, poxa, o cara é concursado, ganha muito dinheiro e eu tô fazendo o trabalho dele. Então, esses pequenos problemas
me fizeram pensar, poxa, eu vou correr atrás. Se eu consigo fazer isso aqui, eu consigo. Mas é aquele negócio, né, a falta de conhecimento atrapalha um pouco. Você não atrapalha. Por exemplo, o Rick Chester, vou usar o exemplo que você citou aí, foi do Rick Chester. Ele era um vendedor ambulante de águas nas praias do Rio de Janeiro, mas ele conta a história dele onde ele lia quase que um livro por semana. Morava na periferia, lá não sei o nome, lá do Rio de Janeiro, um cara que vendedor de água ambulante na praia, mas que lia um livro ali por semana. Então, ou seja, ele estava o quê? Buscando conhecimento. Então isso daí precisa de ser da pessoa. Então precisa de vir primeiro da pessoa. A pessoa não precisa esperar vir a oportunidade perfeita do governo, dar oportunidade para ele entrar na faculdade, para ela poder adquirir o conhecimento e tal, não. A pessoa, ela pode correr atrás. Hoje nós estamos vivendo a era de mais fácil acesso a conhecimento que já existiu na humanidade. Hoje qualquer pessoa na palma da mão tem acesso a qualquer conhecimento que está lá no Japão. Então, ou seja, é muito fácil hoje você ter um conhecimento, só que isso daí vai de acordo com a pessoa. Com aquele negócio, a ambição da pessoa também, se não acha? A ambição da pessoa e também com o pitbull que a pessoa tem atrás dela, atrás da bunda dela. Não, é igual um exemplo de um amigo meu, eu não sei se é ele, quem que é, ele falou assim, poxa, eu tinha um amigo que ele vendia estrume de vaca, de boi, não sei. É bom para esterco. Desculpa, esterco. Só que ele vendia esse esterco, não sei, hidratado para outra pessoa, entendeu? Só que aí ele procurou saber o que a pessoa fazia com isso. Ele falou assim, poxa, a pessoa pega uma bosta, né? Literalmente é uma bosta, né? E fezes ali no animal e transforma em adubo. Embala e vende. Peraí, só que eu vendo meu produto 30% mais barato que depois do tratamento que ele faz, ele ganha. Então, peraí, ele parou de vender, procurou esse conhecimento, como que fazia isso, que era para ele na época era algo simples, coisas que ele tinha ali. Sim. E aí agora ele começou a vender o esterco pronto para esse mesmo cliente que tinha. E o cliente falou assim, poxa, você já está vendendo pronto? Vou comprar o pronto. Porque vai custar mais. Então, vai diminuir o custo do outro. Ele que estava ganhando, ele ganhava menos que esse, que pegava o produto dele, a obra-prima ali bruta. Ele começou a filtrar essa obra-prima, né? Que é essa matéria-prima, desculpa. Sim. E aí agora ele era mais que o cara que ele vendia. Isso é top demais. Então, ele falou assim, cara, se eu conseguir, na época eu até encontrei com ele, ele falou, cara, se eu conseguir fazer dinheiro com bosta, se eu conseguir fazer dinheiro com arte, com música, mano, eu já vi gente crescendo, vendendo coxinha. E é o exemplo do Rick Chester que vendia água. E sabe o que todo bom empreendedor, todo bom negócio tem em comum? Bons vendedores. Então eu tenho 100% de certeza, bicho, para que um cara consiga ficar rico vendendo bosta, o cara tem que ser um baita vendedor. Mas é porque também o vendedor do quiabo. A venda. Esse menino aqui, ele é um ótimo. Ele tava me contando que a primeira moto ele comprou. Mas isso é muito longo. Com 10 ovos. Com 10 ovos? Mas só contextualizando aqui. A venda, ela é um encontro bem romântico. Entre quem? Um encontro. Na edição você bota uma música romântica aí. E depois eu que canto mal, Zé. Ô, boi, eu que canto mal, boi. Mas é um encontro da necessidade com a solução. É isso. A pessoa. Verdade. Porque eu sou da roça, então a gente eu trabalhei com a agricultura a vida inteira. Sério? Acabou. Eu trabalhei com a agricultura a vida inteira. E, velho, a gente comprava esterco sempre, filho. Tipo, a gente e lá a gente não comprava, por exemplo, sacada e tal, não. Aonde tem fulano que é um fazendeiro e cria muito gado. Tal, vamos contratar o cara e a gente ia lá no curral, juntar e sacar e jogar. Você colocava a mão na mesa, nem se fosse só a mão, tava bom. Era o corpo inteiro. Chegava em casa, eu tava cor de esterco, assim, ó. Isso aqui.
O Elias quer ser polêmico. A gente chegava, a gente comprava, cala a boca, a gente comprava o esterco, aí a gente tinha todo o processo até ele estar apto a usar na planta, porque se chegar com o esterco puro e colocar na planta, você vai matar a planta. Então a gente tem todo um procedimento que a gente mesmo faz em casa. Sim. Mas tinha que comprar merda. Pois é. E só que aí tinha alguém por trás que sabia que vendia, né? Que vendia, só que eles não sabiam exatamente como ganhar dinheiro com o esterco. Porque o esterco, ele só tá... Se a gente que tinha que procurar eles pra falar aqui, não, eu vendo. A gente comprava Ele andava assim... Aqui tem merda. Aqui tem merda. A gente comprava aqueles chama fazendeiro sal que vem com farelo de trigo, aqueles grandão assim. A gente comprava um saco daquele tamanho lá por R$1,50. Então vocês iam atrás das pessoas que vendiam. Que tinha, o cara, nossa, é um fazendeiro, tal pessoa tem. Eu falo, você tem esterco? Tem. E o que você faz com esterco? Não, fica lá no curral, chove, a água leva embora. Não, você vende. Dá isso aí. Não, então... Pode te ajudar? Hã? Só pra saber. Você foi algum dia mais nós, Boi, buscar? Não, cheguei. Chegou não. Nunca pegou na merda não, né, Boi? Eu peguei bastante também. E aí, a gente chegava e falava, não, então você vende lá? Vende? Quanto você vende? Não sei, quanto que é? A gente compra no momento que eu tava lá, não, pode buscar lá. Eu tinha que buscar, porque aquilo pra eles... Não era nada, né, velho? Era a solução dos seus problemas. Era a solução dos problemas, entendeu? Bonita essa história, entendeu? É o encontro, do problema é a solução. Então, se o cara ele soubesse identificar ali, ele tinha uma oportunidade de ouro na mão. Porque provavelmente não eram só vocês que precisavam. Não, a região pequena lá tinha agricultor. Mas esse amigo meu, ele mexia exatamente com isso. Ele mexia exatamente com isso, com bossa, ele vendia bossa. Ele falou comigo, o dia que eu mostrei uma música pra ele, ele falou, cara, um sertanejo brabo, moda de viola e cara que tem top, mano. Eu ganhei dinheiro com bossa, você não vai ganhar dinheiro com isso daí. E o cara andando de carro do ano. Comprou os boi, os gados. Por exemplo, o fazendeiro, ele tem quem trabalha ali pra ele, ali dentro da fazenda, cuidando das coisas. Se ele entende o quão valioso é aquele adubo, o que ele faz? Em vez dele vender pra gente o produto bruto ali, pra gente levar pra casa, fazer o tratamento, ele manda o funcionário dele. Porque é simples fazer o tratamento. Aqui, se alguém precisar tratar esse, tá colocando contrate, ele é da bosta, colocando esterco puro na planta, tá morrendo? Simples. Não, vamos fazer um tutorial. Abre um buraquinho na terra. Vou te dar uma dica, cria um curso e vende. Mais informações, siga nas redes sociais. Cara, é simples, você abre um buraco na terra, coloca o esterco e enche de água. Automaticamente, a água, a terra... Vai ter muito fazendeiro aqui comentando isso aí. Se você falar tem errado, automaticamente, quando você molhar, a terra vai sugar a urina do gado, porque o que estraga a planta é a urina do gado. Então ela vai sugar a urina, aqueles nutrientes ali que são prejudiciais ao gado. E depois você só pega aquele mesmo esterco que você só molhou e usa na planta. O melhor momento do podcast foi esse. Foi o melhor. Como hidratar a bosta do bosta. Como hidratar a bosta. Esse daí pode ser até o título do podcast. Como tratar a bosta. As thumbnails, claro, vai colocar minha cara lá. Vai colocar na minha cara. Eu tive. Não, coloca na thumbnail lá. Eu tive que pegar na bosta. Aí o povo falar, esse cara tava num fetiche muito louco. Mas eu posso falar um negócio pra você? Igual a agricultura mesmo, né? Todo esse negócio aí. Está sendo muito importante para a economia do nosso país. Olha, o Brasil é em minério e agricultura. O Brasil, ele, nas duas coisas, é um dos maiores do mundo. Exatamente. Então você tá. Isso daí só justifica o que você falou na questão de que qualquer pessoa, então, pode ter esse pensamento. O crescimento, então, do empreendedorismo, esse crescimento, né, financeiro, então o problema. Também tá na pessoa em querer escolher aquilo ali ou não? Não tá na pessoa. Não pode estar, não tá. Realmente tá dentro da pessoa. Então o problema está em nós, então a gente querer assumir. Exatamente. É o que aquele presidente dos Estados Unidos falou, não lembro, não vou falar pra me passar vergonha. Fala a frase. Porque ele falou assim, não me pergunte o que eu posso fazer pro seu país. Eu pergunto o que vocês podem fazer pro seu país. O penúltimo agora? Não, penúltimo não, foi um antigão que tem um discurso lindo. Tanto que os americanos, eles vestem a camisa ali do país. Não sei.
eles vestem a camisa ali do país porque eles têm uma cultura de que eu vou melhorar o meu país. Hoje a gente tem uma cultura de que o país tem que melhorar para eu poder crescer. Poxa, mimimi, cara, mimimi. Então tudo depende de nós. Então, para minha situação melhorar, vai depender de quem? Não vai depender do governo que tem que colocar lá um subsídio de R$600 por mês para poder me bancar. Não, vai depender de mim. Então, antes, é o que nós falamos lá atrás. Antes eu preciso ser, para aí depois eu fazer, eu vou começar a ter as ações, para depois eu colher os frutos. Uma coisa interessante, que tipo assim, a vida do brasileiro é reclamar de crise. Só que a gente consegue... O Brasil está em crise, o Brasil está em crise já desde 1000 anos atrás. De quando surgiu? É igual o Raul Chico, vocês cantavam. Nós não vamos pagar nada, fecha close. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. O que acontece é o seguinte. O pessoal não tá tendo dinheiro, não sei o que, todo mundo em crise. Só que ninguém pegou o dinheiro e botou fogo e o dinheiro acabou. Ou seja, o dinheiro tá em algum lugar. Agora, como você vai fazer para extrair isso? Fazer esse dinheiro sair de onde ele tá e vir até você? Porra, olha como é que nós encaramos essa pandemia. Porra, a pandemia ali, vidas precisando de álcool em gel e os mercados aumentando em 100%, 200%, o valor, porra. Então, tipo assim... Vai ter crise caminhoneiro, gasolina? Eu ia falar isso agora. A crise caminhoneiro teve a última ali, eu vi gente pagando R$10 no litro. Já tem... Hoje é dia 6 de setembro, nós estamos aqui gravando. Amanhã é o feriado 7 de setembro e já tem os boatos de que os caminhoneiros vão fazer greve. Então eu já vi postos aumentando. E eu já vi postos aumentando a gasolina porque tá com os boatos que os caminhoneiros vão parar a partir de agora. Aí que tá o negócio dele. O Taylor Duarte, que saiu dentro dessa caixinha. Eu quero uma opinião, mano. Mas não é aquele negócio, tô aqui na frente das câmeras, não. Eu quero que você seja extravasante. Cara, qual que é a sua opinião em questão dessas pessoas que apoiam esse tipo de manifestação e as pessoas que não apoiam? Eu quero que você... Como por exemplo, dos caminhoneiros? Isso, da paralisação, do aumento de impostos e daí por aí vai. Eu sou super a favor do brasileiro ele lutar por aquilo que ele acredita, por um Brasil melhor. É o que nós falamos aqui agora. E o que você tem para falar com as pessoas que não apoiam? O Brasil... Pode levar a câmera e falar assim. Por favor. Para o Brasil melhorar, ele não depende do governo, de quem está lá em cima, fazer a situação melhor para nós. Nós precisamos criar a situação para o Brasil ser melhor. Então, ou seja, as manifestações, elas são essenciais. A parada dos caminhoneiros, se for realmente parar a partir de meia-noite, que é o que estão falando aí, semana que vem... Papos e boatos. Se for boato, for verdade... Semana que vem, quando o podcast for lançado... Desculpas! Foi mal. É porque eu emocionei. Emocionou. Eu não entendi. É porque é papos e boatos. Se o boato for verdadeiro, conclui tudo. No momento que vocês estão ouvindo esse podcast, com certeza vocês já sabem, né? Porque vai ser lançado semana que vem. Então, mas hoje ainda é só um boato. Nós somos atemporal, pode ficar à vontade. Então, o brasileiro ele precisa realmente de lutar em prol daquilo que ele acredita que é melhor para o Brasil. Você usou o exemplo aí dos Estados Unidos. Os americanos, eles vestem realmente a bandeira no peito deles. Eles falam, cara, para os Estados Unidos ser melhor, precisa que eu faça melhor. Só que o brasileiro, durante muito tempo, ele não viveu assim. Só que agora parece que está acordando. Parece que o brasileiro já apanhou tanto, já tomou tanta chicotada nas costas, parece que agora o brasileiro está acordando. Mas sabe o que eu acho interessante também? Quando você vai ver o brasileiro fazer manifestação, é uma coisa hilária. O brasileiro, ele chega a fazer manifestação, como ele faz? Ele quebra a padaria do cara do bairro que não tem porra nenhuma a ver com o assunto. Também não. Aí é burrice. É isso, normalmente quem tá nessas manifestações, eu não sei se alguém vai ficar meio chateado aí, é o povo que gosta do pão com mortandela. Mas aí entenda que... Não seja polêmico. Entendedores entenderão. É uma galera que gosta de um pão com mortandela nas manifestações. Eu gosto de pão com mortandela. Nas manifestações? Se me der de graça, eu tô comendo. E você vai participar com eles? Não, vou comer o pão com mortandela. E depois? De onde que veio o pão de mortadela? De onde veio?
De algum açougue, alguma coisa assim, né? Pra não ser polêmico, eu vou comer, o pão vem da padaria. A mortadela vem de algum supermercado, açougue, eu tô comendo. Tô não vou criar polêmica, não. Vou criar polêmica, não. Mas é isso aí, cara. Não, e sabe o que eu acho legal? Que uma vez eu abri um salão com a minha esposa, igual você fala, você lembra, né? Demais. E tipo assim, ela falou assim, não, vamos abrir num lugar onde não tem salão. E eu fui nessa ideia, eu falei, vamos abrir num lugar onde não tem salão nenhum. Aí eu, 1 cliente, 2 clientes por semana. Eu falei, poxa, na rua que tem um monte de salão, Taylor, achei. Todos estão cheios, então vamos mudar pra lá. Aí que a minha mente abriu mais ainda. Você até me deu uns conselhos na época, eu lembro. Que você falou o seguinte, mano, quanto mais concorrência você tem, se você monta um salão e do lado esquerdo tem 3 salões, do lado esquerdo tem 4, você ali tem a oportunidade de mostrar qualidade, preço, atendimento. Então, agora quando você monta num lugar isolado, poxa, aí eu pensei, quando eu penso em cortar cabelo, eu penso em qual rua? Aqui tem mais salão de cabelo. Porque se um não tiver horário, o outro vai ter, então ali eu tenho mais. O seu leque tá maior, o seu cardápio de opções tá maior. Aí eu falei, vou montar num lugar movimentado. A gente montou num lugar movimentado e fez uma promoção. Não lembro, não vou detalhar aqui, enfim. Cara, minha esposa ligou pra mim e falou assim, aqui, tem que contratar outra pessoa, eu não tô aguentando de pessoa aqui dentro. Por quê? Vai saber. Mas aí o brasileiro pensa o quê? Poxa, eu tenho que montar um salão onde não tem nenhum concorrente. Mas essa liberdade que você tá ensinando pra gente hoje, a gente entende que a concorrência só aumenta a possibilidade do nosso crescimento e não o contrário. Isso serve principalmente para os negócios pequenos. Quando eu comecei a minha empresa, eu percebi isso. Eu percebi que existem outros grandes players já no mercado que investem milhões em marketing por mês. O que eu precisaria fazer? Surfar ali na rabatana deles. Então, ou seja, eles iriam estar lá na frente e tal, investindo. Eu ia estar surfando por trás. Então, ou seja, eu iria meio que usar do marketing que eles já estavam fazendo para eu poder captar clientes. A propaganda deles está sendo seu refúgio. Exatamente. Então, ou seja, até que chega um momento que eu consigo fazer eu mesmo, na verdade, eu já fazia, mas aí outra pessoa vai vir, vai surfar na sua. É um ciclo. E é esse ciclo. Isso é natural. A questão é de qual sistema você quer participar. Do sistema mas existe um sistema que aprisiona a gente. Mas é o que eu falei, porque você falou não. É o que eu falei, qual sistema você quer participar? O meu não foi tipo, não sei. Mas foi tipo assim, não, é isso mesmo. Eu entendi ele. Pedrinho, eu posso dar uma dica aqui? Não, eu só vou. Agora, um tira-tema. Vamos concluir aqui, um tira-tema. Eu quero que você dê um exemplo e um exemplo não, né? Não sei. Uma dica e um exemplo para quem quer sair dessa caixa e se aventurar, entendeu? Em ser livre e sair um pouco desse sistema. Primeira coisa que eu aprendi, aprenda a vender. Seja um bom vendedor. No momento que você ser um bom vendedor, vai ser raros os momentos que vão realmente faltar dinheiro. Então, quando você realmente aprende a vender, só que aí você precisa de vender a coisa certa. Então, se você no lugar certo. Só que e outra dica também, você precisa aprender a captar e a vender para pessoas que nunca ouviram falar de você, para clientes novos. Então, se por exemplo, você tem uma hamburgueria e você só quer vender hambúrguer só para os seus familiares, para os seus amigos, que dia que seu negócio vai crescer? Porque isso você concorda com uma rede limitada? Só que aí eu aprendi que essas pessoas... Tem que ser as últimas, no caso? Não é que elas podem ser as primeiras. Só que você... eu fiz errado, cara. Calma. Não gosto de chateado. Deixa eu falar, Lazareno. Eu comecei a vender pra você. Não, mas você não deixou ele terminar, Lazareno. Mas isso é certo. Só que você concorda que esses amigos seus, eles conhecem outras pessoas que você não conhece. Isso. Só que
que você está fazendo para que esses amigos seus indiquem para as pessoas que você não conhece? Você tá mandando um hambúrguer de graça aqui pra mim? Não precisa nem ser um hambúrguer de graça. Deixa eu fazer minha jantar emocional aqui, deixa agora é meu momento. Deixa eu te dizer um percentual. 86% das pessoas que compram algum produto ou serviço que é satisfatório para elas estão dispostas a indicar. Isso é um gráfico real. 86% das pessoas. Só que só 29% das pessoas que realmente indicam. Então, ou seja, de 86% das pessoas que estão dispostas a indicar um produto ou serviço que elas gostaram, só 29% que realmente indicam, 29%. E o restante desse percentual que é muito alto? Foi aí que eu comecei a entender que eu precisava criar o quê? Criar, por exemplo, um marketing de indicação, um sistema de indicação, onde o seu cliente ele vai ficar muito mais barato de ser capturado. Então, ou seja, aí você vai beneficiar quem comprar de você, enfim, várias formas. Você pode usar, por exemplo, a internet, fazer anúncio na internet, você pode fazer panfletagem na rua. Eu até mandei para um amigo meu que tem uma hamburgueria, que entregaram lá um panfletinho, que poderia ser o panfletinho dele, no portão da minha casa, num sábado, onde no horário que eu estava com vontade de comprar um hambúrguer. Então, ou seja, já com cardápio. Então, ou seja, uma forma inteligente, poder fazer anúncios em rádio. Então, mas o que eu quero dizer? Que as pessoas, quando elas começam a trabalhar no ramo das vendas, elas precisam aprender a vender para quem nunca ouviram falar delas. Se elas quiserem vender apenas para as pessoas que conhecem elas nunca vão crescer o negócio delas, nunca vão desenvolver. Se querem ficar rico com aquele negócio, nunca vão. Outra coisa que eu aprendi também, que fez dentro desses 3 anos e meio que eu falei, e que ajuda muitas pessoas quando eu faço um bate-papo com elas, é identificar o mercado correto. Se você quer ficar milionário, se é seu sonho, ficar milionário, você só vai ficar milionário trabalhando no mercado que já existe um milionário, que já existem pessoas milionárias. Então, se você quer ficar rico em um mercado que não existe outras pessoas que estão ricas, você não vai. Sua probabilidade é muito pequena. Então, ou seja, por quê? As pessoas elas já lutaram, já batalharam, já exploraram aquilo dali. Então você, poxa, é possível, realmente dá para ir. Então, hoje existem milhares, dezenas, centenas, enfim, sei lá, de mercados que existem pessoas bem-sucedidas. Então, a primeira coisa que você tem que identificar são os seus sonhos. Você vai identificar o seu sonho. Poxa, para eu alcançar esse sonho aqui, esse mercado que eu estou trabalhando, as pessoas bem-sucedidas desse mercado, elas conseguem realizar esse sonho? Não conseguem. Então, opa, peraí. Ou eu vou ter que diminuir os meus sonhos, que é o que a maioria das pessoas fazem. Então, o proletariado, quando eram crianças, sonhavam em poder viajar ao mundo. Agora já não tem nem mais esse sonho na cabeça delas. Ou então, elas vão mudar de mercado. Então, essas dicas que eu estou passando são as dicas que eu passo para as pessoas quando elas pretendem começar um próprio negócio, para as pessoas que elas pretendem iniciar um negócio próprio, demitirem o chefe. Porque elas não vão acertar de primeira. Claro que tem que ser um conjunto de coisas. Tem que ser aquilo que o mercado tem necessidade, tem que ser aquilo que você tem um âmbito, que você tem um conhecimento, que você tem um tesão por fazer também, porque você faz aquilo que você não gosta. Você vai fazer por fazer, melhor você estar dentro de uma empresa ganhando um salário, enfim. Você precisa de identificar um mercado que já tem pessoas, referências para você poder seguir esse caminho. Então, Pedrinho, respondendo, foi você mesmo, né, que me perguntou. Então, é que eu já falei tanto que até esqueço quem me perguntou. Então, respondendo o que você me perguntou, para as pessoas conseguirem sair e ter o próprio negócio, aqui eu estou trilhando um caminho, passo a passo, até para a pessoa depois que ela já vai ter o próprio negócio. Que eu dei um exemplo de uma hamburgueria. Você pode pegar esse exemplo e colocar para um salão de beleza, você pode usar esse exemplo para você que vai vender, sei lá, qualquer coisa. Para você que vai trabalhar com qualquer coisa. Mas a primeira coisa que você precisa aprender é a ser um bom vendedor. Quando você ser independente do produto. Independente do produto, independente do serviço, qualquer negócio ele é sustentável pelo quê? Pelas vendas. Se ninguém comprar os carros que a Fiat lá está fazendo,
A Fiat vai conseguir se sustentar? Não. Então, o principal objetivo da Fiat é vender. É por isso que ela faz anúncio na internet, faz anúncio em televisão, faz outdoor, você passa na BFCV, enfim, por conta disso tudo. Então, qualquer empresa, ela só é sustentável a partir do momento que ela consegue realmente vender bem e vender bem para as pessoas que nunca ouviram falar delas. E aí, enfim, vão ter outros negócios. Então, essa é a primeira dica que eu passo para as pessoas quando elas me perguntam como... E mais dicas comprando o curso dele. que eu ainda nem fiz. Mas vai fazer. Que eu ainda nem fiz. E outra coisa também, né? A marketing digital tá aí para qualquer pessoa alcançar. E hoje também é um recurso que antigamente a gente não tinha, que hoje está bem grande, bem amplo, e a gente consegue utilizar muito desse... Mas hoje as pessoas elas estão muito voltadas só para o marketing digital. O marketing digital é fenomenal? É fenomenal. Mas existem outros meios também, que precisam ser explorados. Por exemplo, um meio que eu atuo muito é o rádio. Só que eu soube identificar um canal de rádio que fosse direcionado para o meu público ideal. Se eu fosse, por exemplo, investir na Itatiaia, que é a maior rádio aqui de BH, para mim não seria tão interessante, primeiro, pelo investimento super alto e pela capacidade que eu tenho hoje de investir, do que o retorno que eu estou tendo em investir em uma rádio no interior que tem 26 mil habitantes. Então, ou seja, aí depois eu vou ter os planos de escalar meu negócio e tudo mais. Então, você tem que primeiro identificar quem é a sua persona, quem é o seu público ideal, quem é o seu cliente ideal, para aí você conseguir encontrar qual que é o meio certo de você chegar até esse cliente, que ele pode ser através do marketing digital, pode ser através do panfleto, pode ser através da televisão, através do rádio, ou pode ser através de todos esses meios. Só que inicialmente ninguém vai ter condições de investir em todos esses meios. Aí é o que eu estou falando. Tem que achar algo mais focado. Um BC bom, benefício por custo, versus o custo. É o BC. Benefício versus custo. E se você quiser também falar sobre o seu negócio aqui também, para divulgar aqui também, tá falando sobre a área que você atua, pode ficar à vontade. Na verdade, eu acho melhor eu falar aqui sobre o meu canal, que é o que eu dentro da minha rede social, do meu Instagram, que é o que eu ajudo as pessoas que sonham e que querem ter o próprio negócio e demitirem o seu chefe. Já me ajudou bastante, né? Algumas dicas. Então eu acho interessante você seguir o Taylor Duarte aí nas redes sociais. Taylor.duarte, meu Instagram bem simples, @Taylor.duarte. Como que escreve Taylor? É o Taylor que é simples, mas é mais difícil. Eu não vou saber escrever, se vou eu, por exemplo. Vamos dizer que é aportuguesado. É do jeito que se fala, é T-E-I-L-O-R. Nossa, maravilhoso. Fácil. É do jeito que se fala. É português mesmo. É portuguesado. A galera que tá abrindo o próprio negócio, né? Entrando nessa liberdade, né? Que o nosso amigo Taylor aí propôs pra gente. É interessante procurar ele lá também. Ele tá sempre atento às perguntas, né? Porque eu abro caixinha de perguntas diretas, as pessoas mandam. E ó, na próxima vez que ele vier aqui, vamos estar abertos a perguntas ao vivo. Ao vivo. Aí vai ser um dia que eu quero. Vai ter perguntas ao vivo, pra colocar ele contra a parede mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então essa é a nossa meta. Show de bola. Cara, foi um papo sensacional. Abriu a minha mente. Te agradecer muito. Obrigado por estar junto comigo para poder xingar o Pedrinho. Tamo junto. E, cara, mas falando sério, muito obrigado pela sua presença. Foi um papo muito produtivo. Eu acredito que vai ser produtivo, vai ser ótimo para muita gente. Muita gente vai estar. Muitas pessoas vivem nesse dilema. Muitas vezes, algumas pessoas talvez até já chutou o balde, mas não sabe o que fazer depois de chutar o balde. Chutou o balde e voltou. Pegou ele de volta. Foi buscar o balde. Pegou ele de volta. Então, muito obrigado pela sua presença. Poxa, eu que agradeço. Boa sorte nos seus negócios, que venham prosperar. Vai voltar no Conta Parede. Episódio vai ser o episódio Conta Parede. É o ping-pong. Aí o público vai estar mais inteirado também no assunto, que você explicou pra gente de uma forma, né, bem clara. Então, eu acho isso muito interessante. Você também. Como bom vendedor, vende a gente, convence o povo. Agora eu quero ver. Não, fecha o ver se ele é bom. Fecha. Taylor Duarte.
Vende o Papos e Boatos Vende aí. o Papos e Boatos pra aí. curtir, compartilhar. Se inscrever no canal, deixar o sininho, comentar, xingar a gente. Agora a gente vai ver o poder de persuasão. O Teino não, mas pode xingar o meu Pedrinho que nós daqui pra isso. Xingar o Pedrinho é bom demais. Quem tiver aí quem assistindo aí e tal, pode mandar Pode xingar, xinga o Pedrinho à vontade. Xinga o Pedrinho. Onde tiver um local pra você escrever, escreve aqui agora. Pedrinho, tô te xingando aqui. Escreve aí agora. Que eu vou responder no próximo podcast. Se você escrever que você tá xingando o Pedrinho agora, nós vamos saber que você chegou até aqui nesse momento. Ai, tá vendo? É o vendedor nada, caralho. Então, que isso? Então você vai ganhar um prêmio especial que daqui a pouco o Pedrinho ele recebe. Agora eu que tô jogando esse contra a parede e que esse prêmio ainda não foi revelado, ninguém pensou. Vamos cantar ao vivo aqui. Vamos cantar ao vivo. Fazer show. Não mostra, não, senão se inscreve. Se 20 pessoas escreverem que estão xingando o Pedrinho, eles vão postar eles cantando ao vivo. Acabou. Karaokê do Papos e Boatos. 20 pessoas, tá bom? Fechou. Então pronto, ó. Galera, segue esses dois caras incríveis aqui, acompanhe o podcast dele, Papos e Boatos, podcast que vai falar sobre assuntos aleatórios. E polêmicos, mas cotidianos. produtivos. Que todo mundo... Foi até uma coisa que a gente, quando a gente pensou em montar, algo que a gente conversou. Algo que esteja no nosso dia a dia, porque a gente está acostumado a ver muitas situações de pessoas que não vivem a realidade nossa falando. Exatamente. Então, são coisas legais de se aprender, mas que a gente ainda não está no nível. A gente está precisando aprender o começo. Qual o ponto de partida? Nata aqui que chegou nesse podcast aqui, você tá doido? Então, muito obrigado. De várias empresas. Fala o seu agradecimento também? Não, quero agradecer o público aí que teve paciência de chegar até aqui. Pessoal, compartilha e se inscreve. A gente tá fazendo esse negócio aqui pra vocês mesmo. Breve nós vamos estar aqui podcast ao vivo. Podcast ao vivo. Cenário novo é a meta também. Mas nós também. Precisamos de vocês pra fazer cenário novo, que precisamos de dinheiro. Pelo amor de Deus. Sem dinheiro não faz nada. Pelo amor de Deus. Ter um bom empreendedor. Sem dinheiro a gente faz o quê? Não vamos ser hipócritas, não. Nós precisamos de dinheiro. Nós somos, vocês, por causa do dinheiro, nós somos interesseiros mesmo. Nossa, só tô aqui pra você ver. O LS pegava na merda, cara. Você não pode clicar nesse botão. Velho, é só você não é pegar na merda, é clicar no botão, ô Lazaré. Mano, não me deixa no vácuo. Valeu por seus conhecimentos aí. E é isso aí, galerinha. Até o próximo. Tamo junto! Papos e Boatos.